A grande mídia vai fazer de tudo para esconder isso de você, mas a grande verdade é que algo terrível tá acontecendo em Salvador. E talvez você não perceba isso logo de cara. Afinal de contas, agora com o carnaval chegando, as ruas vão estar cheias de pessoas, danças e, claro, trios elétricos. Só que se você olhar com bastante atenção, por trás de toda essa grande cortina de fumaça, você vai notar que as pessoas estão abandonando cada vez mais a cidade pela falta da qualidade de vida numa cidade escura, suja e cada vez mais violenta. E antes que você pense, não são poucas pessoas. Só para você ter uma noção, em apenas 12 anos, 257 mil pessoas abandonaram Salvador. Os moradores simplesmente não aguentavam mais aquela realidade. E o mais insano é que nunca na história do Brasil uma cidade perdeu tanta gente em tão pouco tempo igual Salvador. E a pergunta que ninguém tá se fazendo e muito menos respondendo é por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Por que as pessoas estão fugindo de Salvador? Porque a quinta maior cidade do Brasil está se tornando em um lugar onde ninguém quer mais ficar. E a resposta para isso, desculpa te falar, ela não é nada. A violência simplesmente explodiu e Salvador ocupa hoje o topo do ranking das cidades mais perigosas do país. A economia colapsou e o desemprego é um dos maiores entre todas as capitais. A desigualdade cresceu e milhares de pessoas vivem em áreas de risco, sem segurança e sem nenhuma perspectiva de futuro. A verdade é que algo está muito errado com o grande estado brasileiro e se continuar desse jeito, Salvador pode não sobreviver. E é por isso que nesse vídeo eu vou te revelar tudo o que está acontecendo lá em Salvador e porque todo mundo tá fugindo de lá. Mas antes, é claro, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e, claro, ajudar esse canal aqui a crescer para você se manter cada vez mais informado. E bom, pra gente entender como que Salvador chegou nesse ponto, primeiro a gente tem que voltar no tempo e relembrar o passado de glória dessa grande cidade. Até porque, para você que não sabe, Salvador já foi o coração do Brasil, sendo a primeira capital do país e um dos maiores centros econômicos da colônia portuguesa, justamente por ter um porto estratégico e uma posição privilegiada, fazendo a cidade prosperar durante séculos. Ela que foi um grande ponto de chegada dos navios portugueses, sendo uma cidade onde muita riqueza circulava por conta do mercado de cana-de-açúcar, que gerou fortunas e foi lá onde a cultura brasileira começou a ser construída. E o que muita gente ainda não sabe é que mesmo séculos depois de perder o status de capital, Salvador continuou crescendo pela força da agricultura do estado da Bahia. Inclusive, na metade do século XX veio o boom industrial, principalmente por conta do petróleo. Até porque a região de Salvador é uma das mais importantes nesse segmento, com o polo petroquímico de Camaçari e também a refinaria de Mataripe, que é a segunda maior refinaria do país, o que atraiu grandes empresas que se instalaram na região. E com tudo isso, Salvador tinha em suas mãos um futuro que parecia ser extremamente promissor, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A economia desacelerou e a industrialização perdeu força, fazendo com que as oportunidades diminuíssem e a cidade ficasse para trás. Enquanto outras capitais do Brasil se modernizavam e buscavam ampliar suas forças em setores diferentes, Salvador acabou parando no tempo, se mantendo presa apenas ao turismo. E com isso, os investimentos caíram, levando a uma queda na infraestrutura da cidade. Além disso, quando não temos novas empresas contratando e nem empreendendo, a inovação fica de lado e o desemprego ele cresce. E com ele, uma enorme crise tomou conta das ruas. E o que aconteceu depois disso em Salvador foi um grande efeito dominó. Com menos empregos, menos segurança e menos esperança, as pessoas começaram a ir embora. E foi assim que o desastre ele começou. Se antes Salvador gerava riqueza para o país e só crescia, hoje em dia a capital apenas consome a riqueza e vem encolhendo. Em 12 anos, igual eu te falei, 257 mil pessoas abandonaram a cidade. Um número que é completamente assustador. E os números, eles não mentem. A cidade que um dia já foi um símbolo de desenvolvimento do Brasil, hoje lidera os piores rankings do país. O desemprego ele disparou, o crime explodiu e a qualidade de vida só vem piorando a cada ano que passa. E como resultado disso, as pessoas simplesmente desistiram. Quem conseguiu foi lá e saiu e abandonou a cidade. Quem ainda tá dentro de Salvador tá lutando a rodo para poder sair. E lembra que eu perguntei logo no começo do vídeo por que uma cidade tão grande como Salvador e histórica
está se tornando um lugar onde ninguém quer mais viver. E bom, a resposta para isso pode ser dividida em 3 fatores principais: a violência, o desemprego e também a desigualdade. O que você talvez ainda não saiba é que Salvador já foi um lugar muito mais seguro para se viver, mas hoje, infelizmente, acabou virando um dos lugares mais perigosos do Brasil. Para você ter uma noção, você não pode nem mais tirar uma foto fazendo um símbolo com a mão, como o hang loose do Ronaldinho, que isso pode acabar sendo interpretado como um ataque contra alguma facção criminosa do estado. E a capital baiana não está apenas no topo dos rankings nacionais de violência, ela está entre as 20 cidades mais violentas de todo o mundo. Isso tem um preço. Vários bairros viraram uma verdadeira zona de guerra. O medo, ele se espalhou e as pessoas estão evitando sair de noite, aquele famoso toque de recolher, o que faz o comércio sofrer ainda mais. E o turismo, que é um dos principais pilares econômicos da cidade, vem sendo prejudicado. Afinal de contas, se as próprias famílias que vivem em Salvador não se sentem mais seguras, nem mesmo dentro da sua própria casa, por que será que eu e você deveríamos nos sentir seguros ao visitar por lá? Não faz nenhum sentido. Só que o problema é que a violência não é a única culpada. O desemprego atingiu um nível insustentável e as pessoas já perceberam que sem trabalho não tem futuro. Afinal de contas, por que um jovem baiano passaria 5 anos fazendo uma faculdade na Bahia se ele não consegue nem encontrar um emprego perto de casa que paga um salário mínimo para ele, e nem mesmo na capital? Por que ele vai passar 5 anos estudando? Não faz sentido. E até mesmo pensando do lado do empreendedor, por que esse cara ele vai pegar todo o dinheiro que ele arrecadou ao longo da sua vida para ele construir e investir numa empresa que tá localizada numa cidade onde as pessoas estão indo embora e a criminalidade não para de subir? Para esse empresário, não vale a pena abrir uma empresa por lá. Além disso, Salvador é a capital que possui a maior taxa de desemprego do Brasil, uma grande parcela da população economicamente ativa sem ter trabalho nenhum. A saída da Ford lá em 2021 foi um grande golpe brutal na economia local, fechando milhares de postos de trabalho diretos e também indiretos. Só que o problema, ele não começou aí. Com o tempo, Salvador se tornou uma cidade completamente dependente do turismo, enquanto outras cidades e capitais diversificaram suas economias. Ou seja, enquanto todo mundo estava lá investindo em inovação, tecnologia, novas indústrias, além do comércio e do agro, Salvador foi lá e acabou estacionando e parando no tempo. E o problema é que esse é um grande ciclo sem fim. Quanto mais pessoas saem, menos dinheiro circula. Quanto menos dinheiro circula, mais o comércio fecha. E quanto mais negócios fecham, menos empregos existem. E é assim que a cidade afunda cada vez mais. Só que o problema, ele não para por aí. A desigualdade social atingiu níveis insustentáveis. E isso já era de se esperar. Até porque sempre que um local é tomado por falsas promessas de justiça social e luta contra os mais ricos, ele acaba fazendo justamente o oposto, que é deixar os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. Você sabe muito bem do que eu tô falando. É por isso que em Salvador o abismo entre os ricos e os pobres nunca foi tão grande igual hoje em dia. Só para você ter uma noção do tamanho desse abismo, os 10% mais ricos da cidade ganham em média 34 vezes mais do que os 40% mais pobres. Ou seja, enquanto uma pequena parte da cidade ostenta com uma luxuosas, a maior parte vive em comunidades sem saneamento básico, sem estrutura e sem nenhuma perspectiva de vida. E a falta de investimento não ajuda. Salvador tem um déficit habitacional de 107 mil moradias. Além disso, 400 mil residências precisam de assistência urgente. Isso significa que milhares de famílias vivem em áreas de risco, em casas frágeis, sem a menor segurança contra desabamentos e enchentes, fazendo Salvador se tornar um lugar cada vez mais difícil para viver a cada ano que passa. E uma coisa é fato, essas pessoas que estão deixando Salvador, elas não estão desaparecendo do dia para a noite. Não, elas estão reconstruindo suas vidas em outros lugares, buscando aquilo que a capital baiana já não consegue mais oferecer, que seria o mínimo do mínimo, como segurança, oportunidades e, claro, qualidade de vida. Só que às vezes a mudança, ela tá muito mais perto do que
Enquanto Salvador perdeu 9,6% da sua população nos últimos 12 anos, cidades vizinhas da região metropolitana cresceram exponencialmente. Laudo de Freitas, por exemplo, viu um crescimento acelerado e hoje é a cidade mais densamente povoada da Bahia. Outra cidade é Camaçari, que eu comentei pela indústria petrolífera, que tem um custo de vida mais acessível e que cresceu muito nos últimos 12 anos. Além de outros municípios, como Simões Filho e Dias Dávila, que também vem absorvendo parte dos moradores que vêm fugindo da capital. Só que não são apenas cidades vizinhas que estão recebendo esse grande fluxo de imigração vindo de Salvador. Muitas pessoas estão deixando a Bahia completamente. Nesses casos, os destinos mais procurados vão ser estados onde há mais oportunidades de emprego e qualidade de vida. E por ter uma economia mais forte e diversificada, por exemplo, a cidade de São Paulo costuma atrair a maior parte das pessoas. Outro estado que também tem recebido muita gente é Minas Gerais, até pela proximidade e também pela segurança. Além de outros estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Goiás, estão crescendo cada vez mais com a força do agronegócio e oferecendo cada vez mais empregos. Só que o mais interessante é que muitos moradores de Salvador também estão indo para mais longe, como Estados Unidos, Portugal e Canadá, e se tornaram destinos mais frequentes para aqueles brasileiros que buscam uma nova chance de vida. Inclusive, eu quero até falar sobre isso porque esse fenômeno que vem acontecendo lá em Salvador não acontece apenas lá. Outras capitais do Brasil também estão perdendo população, mas nenhuma delas em um ritmo tão acelerado quanto Salvador. O Rio de Janeiro, por exemplo, perdeu 1,7% dos habitantes, Belo Horizonte 2,5%, Recife 3,2%, Porto Alegre 5,4%. Só que assim como eu te falei, Salvador superou todas essas quedas, tornando-se a cidade com a maior perda populacional do Brasil. E é por isso que, se nada for feito nos próximos anos, Salvador pode seguir o mesmo destino de várias cidades que já estiveram no topo e simplesmente desapareceram do mapa econômico. E a grande questão que fica agora é a seguinte: será que Salvador vai conseguir voltar e dar a volta por cima? Ou será que estamos assistindo em tempo real ao colapso total da primeira capital do Brasil? Conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião, o que você acha que vai acontecer. Inclusive, já deixa aqui o seu like e também se inscreva no canal para mais conteúdos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!